fazendo uma rápida análise aqui, saudações acadêmicas, de um texto do Clemerson Cleve e do Bruno Lorenzetto, Teorias Interpretativas, Capacidades Institucionais e Crítica. Vou destacar aqui um ponto bastante interessante desse texto, que é uma teoria da interpretação dinâmica, né? Mas antes, os autores, eles fazem uma ampla visão, dá uma ampla visão aqui de como vinha sendo os modelos aqui das teorias clássicas aqui de interpretação, que consideravam basicamente duas linhas de interpretação, né? Uma que era um modelo interpretativo, né, da lei, e uma segunda que era uma perspectiva não interpretativista, né? Apesar do nome dar a entender outra coisa, a perspectiva aqui interpretativista, ela enfatiza justamente que o juiz tem limites na hora de interpretar o sentido de um texto, né? Porque ele tem que realmente resgatar aqui a suposta vontade do legislador, né? Se por acaso ele extrapolasse essa vontade, ele não estaria respeitando aqui um processo democrático que colocou esse legislador na hora de produzir a norma, né? Então, não poderia aqui nessa perspectiva interpretativista os juízes entrarem nesse papel político próprio da definição de normas. Uma segunda perspectiva sobre a interpretação constitucional, né? Eu não apresentei o tema, mas acredito que dê para entender que é esse o tema de interpretação constitucional. Essa perspectiva não interpretativista, por outro lado, ela enfatiza aqui que os juízes eles têm que identificar aqui e aplicar os valores substantivos para preservar a Constituição, ou seja, eles podem ir além dessa suposta vontade do legislador. E aqui, assim, existe uma atividade hermenêutica bem acentuada, né, em qual os juízes utilizam critérios, apreciam aqui valores de justiça, igualdade, segurança jurídica, liberdade, tudo é levado em conta aqui para os juízes na hora da interpretação, e não apenas a democracia, que era na perspectiva interpretativista, né? E a dicotomia aqui, em quando há os casos difíceis, os hard cases, é uma questão abordada por alguns autores, o que fazer, né? Quando não tem lei para isso, quando não tem lei para uma situação, né? Aí, os autores aqui desse texto, desse artigo, eles vão trazer aqui à baila duas linhas, né, de solução dos hard cases. A primeira aqui é apresentada por Dworkin, que acredito que já abordei alguns vídeos atrás, ou muitos vídeos atrás, que enfatiza aqui a questão dos princípios e das políticas, né? Sobretudo sobre os princípios jurídicos. As decisões têm que estar fundamentadas em princípios jurídicos. E existe também dentro dessa perspectiva do não interpretativismo, existe uma teoria de interpretação dinâmica. E essa sim eu gostaria de destacar aqui, que ela é a novidade aqui do texto, né, do William Eskrige, né? Mas voltando aqui para o Dworkin, ele tem aquela teoria olímpica dele, né, em que existe um juiz Hércules que ia tomar a decisão perfeita, enfim, como deveria aqui agir o juiz, né, a partir desse arquétipo do juiz Hércules, né, que a partir de princípios tomam a única decisão possível e não existe uma margem de escolha para o juiz, né? Na realidade, ao aplicar os princípios, apenas ele poderia chegar a uma decisão justa, né? Basicamente, esse é o trabalho hercúleo aqui desse arquétipo de magistrado, né? É uma teoria bem questionável, assim, sobre a questão de será que realmente só existe uma decisão justa, e outras questões sobre essa teoria são também invocadas sobre o que seria justo
enfim. Mas é uma interpretação, é uma forma para resolver os hard cases, né? Por seu turno, tem a questão da interpretação dinâmica, essa sim, que não existe aqui uma consideração de valores substanciais, mas ela parte muito da vagueza aqui do texto, né? E da multiplicidade de sentido das normas. Ele assume, o William Creed, que pode haver essas normas com plurissignificações e que em casos difíceis, invariavelmente, mais de uma interpretação pode ser aplicada àquele caso, né? Então, esse modo dinâmico aqui da interpretação, ele faz parte aqui do processo deliberativo e também, de certa forma, esse processo aqui deliberativo de interpretação, ele prevê mecanismos para que em momentos de tensão entre leis e circunstâncias sociais fáticas, haja uma participação do povo, o povo seja chamado a Estado a participar dessas resoluções, né, onde a norma começa a ter uma plurissignificação e acaba não sabendo para que lado vai. Então é necessário aqui, em casos importantes, que o povo seja chamado para reaver, reivindicar o seu poder e assumir aqui a melhor interpretação, né? E existe aqui três dimensões que o Screed ele tenta conciliar, ao invés de ficar se limitando a perspectiva convencional ali de olhar para o texto, tentar aplicar princípios, né? Ele olha primeiro para o texto, que seria a parte formal aqui da interpretação, que é justamente o que vai fornecer o substrato para a análise, né? Também que vai ser o objeto da análise que vai fornecer a infinidade ali de possibilidades hermenêuticas. O segundo ponto que ele vai tentar abordar na sua dimensão são as expectativas originais dos legisladores e dos compromissos inicialmente firmados para a elaboração daquela lei. E por último, a evolução aqui subsequente das normas e o seu contexto presente, né? Em especial, em particular, nos casos em que há grandes mudanças no âmbito fático e no âmbito social e jurídico. Então, ele tenta conciliar essas três dimensões, e por isso que é uma teoria dinâmica, em que pode haver modificações ao longo do tempo, justamente na possibilidade de hermenêuticas que pode supor um texto, pode haver circunstâncias fáticas que modifiquem a interpretação, e isso, né, de certa forma, ela dá uma maior instrumental aqui para os juízes poderem, com mais segurança, resolver alguns casos, né? E aqui ele traz um exemplo, os autores do United Steelworkers contra Eber, no caso em que notou alguma dificuldade para os juízes justificarem o fundamento com base nas perspectivas interpretativas tradicionais, ou seja, com base no texto da lei. Foi o fato em que Brian Weber, que era um empregado branco, ele questionou aqui a constitucionalidade de um acordo de coletivo de trabalho que garantiu cotas para trabalhadores negros, sendo que no título 7 do Civil Rights americano havia uma vedação no âmbito das relações de trabalho por questões de cor, por questões de sexo, enfim. Então o Weber, branco, ele foi questionar por que havia essas cotas discriminatórias, né? E a Suprema Corte, na época, ainda que tenha decidido que não havia nenhuma discriminação e que fazia sentido sim as ações afirmativas, os juízes eles esbarraram em algumas dificuldades
justamente por ainda não haver essa interpretação dinâmica tão arraigada, justamente porque houve uma modificação nesse contexto fático em que, além da vontade do legislador ser realmente aquelas discriminações descabidas que não caberiam, né, aqui seria uma discriminação positiva, uma ação afirmativa, né, justamente por causa das situações fáticas que justificam uma política de cotas ali para o acordo de trabalho, né? Enfim, a Suprema Corte ela se deparou com algumas dificuldades na hora de fundamentar, justamente porque ainda não tinha absorvido ainda essa teoria dinâmica. Então, se houvesse essa teoria dinâmica um pouquinho mais aplicada aqui na interpretação, tranquilamente a Corte poderia fundamentar a sua decisão com questões de modificação, de interpretação, do que significa a palavra discriminação, né? Porque esse que era o caso, né? A questão era justamente essa. Era discriminação ou não? Né? Por mais que haja essa distinção, não havia discriminação, justamente por causa dessa vaguidade, dessa multiplicidade de significados que pode ser atribuída à palavra discriminação. Se a Suprema Corte tivesse aplicado essa teoria dinâmica para delimitar aqui um sentido de discriminação, talvez eles pudessem encontrar mais facilidade na hora de fundamentar a sua decisão, né? Ainda que a decisão continuasse a ser favorável pela política de ações afirmativas, a fundamentação poderia ser melhor. É isso que, na visão dos críticos, poderia acontecer, né? Então, o juiz aqui ele agiria basicamente como um diplomata, né? Onde ele iria captar aqui significados divergentes, né? O diplomata, ele às vezes ele tem que atender ordens inusitadas e muitas das vezes ordens que se contrapõem, né? Mas aí o diplomata vai e consegue amarrar ali, consegue atender os dois lados, né? Essa que é a função assim mais conhecida do diplomata, né? Então o juiz agiria como diplomata, de pegar esses múltiplos significados da norma, que muitas das vezes podem se contrapor, e tentar atender os dois lados, né? Atender a harmonizar aqui os conflitos, os anseios interpretativos, né? Então, a teoria dinâmica, ela sugere também uma relação contínua, né, uma relação bem forte entre os aspectos textuais, históricos e contextuais. Então, o texto, ele, ao mesmo tempo, ele vai sugerir respostas para os casos, e aí a gente tem pode fazer um comparativo. Quando a lei é recente e a produção normativa teve grandes deliberações, teve grandes debates, né? A gente poderia dar aqui uma atribuição, um peso maior para o texto, já que esse texto foi o processo democrático para sua elaboração foi bastante considerado, né? Mas em alguns textos a história ou o processo deliberativo, os debates não foram tão intensos, eles não necessariamente eles apontam para uma resposta do que deveria prevalecer, se é a interpretação ou se é o texto, né? E aí o Scrid propõe uma estrutura na atividade interpretativa. Por exemplo, quanto mais for o texto detalhado, maiores deveriam ser as considerações sobre o texto. Quanto mais recente for a lei, mais evidente aqui seria as intenções legislativas, já que elas estão recentes, né? E mais, então, maior deve ser essa consideração para os aspectos históricos que fizeram essa lei ser aprovada. Por exemplo, o juiz poderia recorrer ao próprio debate da produção de uma lei para verificar qual que realmente era a intenção aqui dessa lei, já que ela é tão moderna assim, já que ela é tão contemporânea. Uma outra questão é que quanto, por exemplo, mais forem notáveis as mudanças nas circunstâncias, maior é que a atenção deve ser conferida para o aspecto evolutivo. Por exemplo, suponha aqui que haja um estudo
totalmente científico e totalmente não enviesado, e chega à conclusão que cannabis não faz mal à saúde, né? Que o seu consumo, pelo contrário, é muito benéfico e pode trazer, tem propriedades de cura extraordinárias e, sei lá, pode ser tratada para milhares de doenças. Então veja que houve uma circunstância, uma evolução aqui de um fenômeno no que seria a utilização da cannabis. Então as circunstâncias mudaram. Agora existe um estudo científico arraigado, embasado o suficiente para que um juiz possa decidir favorável à utilização dessa droga, dessa substância, melhor dizendo, em algum caso. Então o juiz deveria prestar atenção nesse aspecto evolutivo da ciência, né? Então existe essa estrutura que o Scrid coloca, e basicamente essas vão ser as duas teorias que o do Dworkin, com seu seu juiz Hércules, e do Scrid, com o seu juiz diplomata, que vão buscar a integridade aqui nas decisões, com um detalhe que Dworkin ele vai tentar buscar a integridade não apenas aqui para as decisões, mas também vai tentar buscar uma diretriz para a própria produção legislativa, né? Que ele vai tentar impor que os legisladores eles tenham na construção da ordem jurídica uma coerência, guarde uma coerência, né? E aí Dworkin vai pressupor que coerência, né, seria obtida quando as proposições se harmonizassem com princípios da justiça, de igualdade, devido processo legal, né, em que poderiam embasar uma melhor interpretação jurídica, né? Enfim, é uma ousada essa suposição do Dworkin, né, uma vez que as compreensões sobre o que é justiça, sobre o que é igualdade, sobre o que é devido processo legal muda, né? E nem porque você muda essa compreensão você vai ser algo incoerente. Pelo contrário, você pode modificar as suas opiniões sobre o que é justiça, os princípios da igualdade, devido processo legal, né? E com bastante fundamento você muda a sua posição e continua coerente, né? Então essa questão da coerência é bastante delicada do Dworkin, né? E não considera essas modificações ao longo do tempo, uma vez que esses princípios não são valores estáticos, né? Uma outra questão que o texto aborda, e aí sim é um ponto interessante, que vai falar sobre a jurisdição constitucional, quem deve decidir, e aí vai trazer estudos do Sunstein e do Vermeulen, né? E aí é uma pergunta, né, que a gente já estava partindo do pressuposto de que quem cabia a decisão era o judiciário, mas esses estudos, né, do Adrian Vermeulen e do Sunstein, eles são um pouco céticos sobre onde o poder judiciário poderia decidir, né? Eles são quando existe muita abstração na questão, por exemplo, questões de primeira ordem, né, que eles chamam assim, quando as decisões são discussões abstratas e sobre valores substantivos da democracia, legitimidade, autoridade. Essas decisões, né, como formulações de primeira ordem, seriam dificilmente traduzidas para os tribunais. Então esses tribunais teriam pouca instrumentalização para dar as melhores respostas, né? E não seria a jurisdição adequada para a solução desses conflitos, né? No entanto, existiriam as questões de segunda ordem, né, que seria fornecer aqui um panorama mais realista sobre as condições pelo qual um juiz poderia tomar as decisões. Então, eles são bastante céticos quanto às questões da competência, da questão de legitimidade mesmo dos tribunais constitucionais de decidir questões substantivas, né? E aí, essas teorias, elas não entram no ponto de como o juiz deveria interpretar.
essas teorias institucionais entram no ponto de quem deveria interpretar, né? Quem possui as melhores condições para decidir, né? E aí os juízes estariam autorizados aqui a decidir questões que seriam menos abstratas, que haveria um sentido mais claro, um sentido específico dos textos jurídicos. E aqui para o Vermilye, os juízes deveriam adotar uma posição de deferência em relação às interpretações apresentadas tanto pelo legislativo como pelas agências do governo, né? Existe aqui um nirvana para as agências do governo, o que é bastante arriscado, porque ele não considera essa questão da captura do interesse dessas agências por agentes econômicos, por grandes conglomerados econômicos que possam capturar as agências, né? Enquanto os juízes, os magistrados, os julgados, eles teriam uma blindagem maior contra esse tipo de captura, dadas suas prerrogativas institucionais, né? Então, parece que, ao considerar as agências como um campo adequado para a resolução de litígios também, justamente pela sua competência mais técnica, por ter apresentar mais dados, por estar mais à frente do problema, e o juiz um pouco mais distante, né, ele valoriza mais essa questão da tecnicidade da decisão. Tanto que uma das soluções, uma das propostas do Vermilye e do Sunstein é admitir um tribunal especializado em determinada matéria. Para ele, quanto mais especializado for, mais legitimado ele estaria para adotar decisões mais técnicas. Só que o Vermilye e o Sunstein vão ser bastante céticos quanto à questão da autorização do poder judiciário, dos tribunais constitucionais, possa fazer avocar essa competência de decidir, e sobretudo aqui também na questão da possibilidade do controle de constitucionalidade, né? Então, não existe para legitimidade desses tribunais constitucionais para interpretações de determinadas questões tão abstratas e, sobretudo, realizar o controle de constitucionalidade, né? E aí, ao final, os autores eles dão um exemplo aqui de crítica, fazem crítica a essa questão das capacidades institucionais, né? Uma vez que os juízes só estariam autorizados a aplicar a lei, né? Ele dá um exemplo de imagina uma lei em que existisse aqui a proibição de entrar com automóvel, né, com veículos dentro de um parque de diversão, né? Pela teoria, para Sunstein e para Vermilye, provavelmente ia proibir tudo, né? Mas quando a gente traz essa questão para a interpretação dinâmica do Screed, existe uma maior abstração, não, existe uma maior cautela aqui na hora de interpretar essa norma, uma vez que, por exemplo, poderia ser um cadeirante, o cadeirante ia poder entrar, segundo o Vermilye, provavelmente não, mas o Screed, ele propõe para problemas desse tipo, por exemplo, uma criança poderia entrar se ele estivesse num triciclo, ela seria proibido, né? Se alguém quisesse entrar de skate, de bicicleta, seria proibido. Então o Screed ele vai sugerir que justamente a interpretação dinâmica que seja feita aqui à luz do significado do texto, né, da estrutura legislativa e também do conteúdo de outras leis que possam haver alguma relevância com essa questão do parque, com a história legislativa da norma, os seus compromissos de propostas, as interpretações anteriores, inclusive dessas agências, e aqui entra muito forte a questão dos precedentes, a evolução aqui também do esquema legislativo, né, também aqui incluindo novas práticas e novas normas sobre se existe algum significado aí autêntico sobre o que seria automóvel, sobre o que seria veículo, né, e também se haveria consideração dessa interpretação dinâmica sobre os cânones aqui de interpretação legislativa, sobre as fontes normativas. Vai que, por exemplo, passa a ser admitido que haja uma fonte aqui, por exemplo, seja criado
uma súmula vinculante, vamos pensar aqui que não existe uma súmula vinculante no Brasil, seja criada uma súmula vinculante, né? Enfim, é uma nova fonte normativa a ser considerada e que ela deve ser visualizada, né? Para ver se ela pode trazer luz aqui para essa interpretação. É lógico que nessa interpretação dinâmica ia chegar à conclusão de que a proibição se referia a carros, né? E mesmo assim, se fosse um carro da segurança ali, será que poderia ser utilizado? Se entrar no parque de diversão, lógico que poderia. Enfim, se fosse o carro do palhaço, lógico que poderia entrar. Mas assim, a questão é que a necessidade aqui faz necessário, ao mesmo tempo de olhar para essa preocupação do Vermelho e do Sunstein sobre a capacidade institucional do Poder Judiciário de determinar determinados litígios, de também haver uma delegação, né, uma autorização e democraticamente feita aos juízes que eles são pessoas competentes e confiar nessa capacidade de interpretação. E quando eles puderem interpretar, utilizassem essa forma dinâmica para conseguir avaliar o texto, conseguir avaliar os significados que esse texto pode possuir, que essa norma pode possuir, olhar o contexto de produção desse texto, olhar se esse texto é recente, tentar se abrir para a interpretação, né? Diferentemente aqui do working, né, que ele vai olhar para os valores substantivos aqui, ele iria provavelmente olhar para princípios da livre iniciativa, se poderia haver uma lei que proibisse isso, depois ele iria olhar para princípios de, sei lá, igualdade material, se fosse o caso de algum cadeirante querer entrar nesse parque de diversão hipotético. Enfim, ele ia olhar para os princípios. Já o Scrid, ele esquece essa questão dos princípios e tenta fazer essa interpretação sobre o significado de que o texto, né, que é o substrato para análise de interpretação, poderia nos fornecer, né? Então é isso aí.